Então nós, tratando aí sobre o uso correto dos lábios, né? Já começamos a tratar sobre isso, vimos que Provérbios fala também exaustivamente sobre como usar a língua. Esse, como já disse, é o 10º tema que estamos trabalhando, né? E dentro desse tema sobre o correto uso da língua, nós chegamos aí a um padrão de confrontação do livro de Provérbios ao homem chamado de Belial, que usa a sua boca para o mal e que usa a sua boca de modo perverso. E aí nós chegamos e já estudamos 3 orientações ou diretrizes, né, para o bom uso da nossa boca, de modo que os nossos lábios não sejam lábios soberbos, mentirosos, ardilosos, maldosos, iníquos, manipulador e até contencioso, porque vemos que Deus abomina, né, todas essas coisas, se aborrece, odeia todas essas coisas. Então, como crentes em Cristo, que dos nossos lábios possam de fato sair palavras para edificação, como o apóstolo Paulo nos exorta, em especial lá em Efésios, capítulo 5, 4 e 5, de um modo mais específico, como nós tratamos hoje aqui na reunião de oração. Então, dentro dessas orientações, a primeira coisa que nós vimos que Provérbios trata é a respeito da veracidade das nossas palavras, né? Então, o Provérbios vai dizer, fale sempre a verdade. Isso é muito mais do que virtude, né? Isso demonstra, de fato, um temor a Deus. O segundo ponto da orientação que tratamos é que a nossa boca revela quem somos e a quem servimos. Portanto, as nossas palavras são instrumento de testemunho diante do Senhor, né? E na última aula nós falamos a respeito da moderação no falar. Provérbios vai dar uma ênfase sobre a sabedoria em saber falar, quando falar, com quem falar, né? O modo correto de falar, sabendo utilizar as palavras, porque se não tivermos moderação, isso vai gerar problemas para nós mesmos. Hoje nós chegamos na última parte dessa aula, né, sobre o uso da língua, e o quarto ponto, ou a quarta orientação que nós trabalharemos hoje é: use a boca como fonte de bênção. Dentro da visão geral das Escrituras, os nossos lábios precisam, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus e somos imitadores de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 5, então os nossos lábios revelam o novo homem que somos, né? Que despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem, portanto não falando mais a mentira, mas falando a verdade, não mais usando de gritaria, blasfêmia, palavras torpes, mas usando a nossa boca para ser instrumento de edificação, instrumento de bênção na vida daqueles que nos ouvem. Então, a quarta orientação que Provérbios vai incentivar a respeito do uso da língua e para domesticar os nossos lábios é: use a sua boca como fonte de bênção. Então, os nossos lábios, eles podem ser instrumentos tanto de bênção quanto de maldição, como de vida ou cura, quanto de morte e enfermidade, né, destruição. Então, se você não souber usar os lábios, isso vai ser um instrumento. Aquilo que muitas vezes nós vemos nas igrejas pentecostais, né, e neopentecostais, que nossos lábios têm poder. Em que sentido as Escrituras apontam isso? Não na maneira que eles entendem, né? A maneira que ele entende é o seguinte: se você chega para alguém e fala assim, vai dar tudo errado na sua vida. Aí o pessoal fala assim, não fala isso não, fulano, porque sua palavra tem poder. Não é passe de mágica, não é poder nessa perspectiva da interpretação da maioria dos pentecostais e neopentecostais. Mas a ideia que a palavra de Deus nos traz é que a palavra influencia. Ela tem poder no sentido de que ela influencia. Todos nós somos sugestionáveis em algum grau. Alguns mais, outros menos. Mas, de certa forma, todos nós somos.
E aí, quando eu tenho um tio que é extremamente sugestionável. Se você chega para ele lá e diz para ele assim, tio, nossa, o senhor está amarelo hoje? O senhor não está bem, não. Ele pode estar no melhor dia da vida dele. Ele vai olhar no espelho, mas você acha? Aí eu acho. Aí já chega outro que já entra na brincadeira também. Olha, você está amarelo mesmo, hein? Olha, é verdade. O fulano falou, olha que não é verdade. Pronto, acabou o dia dele. Como eu disse, pode ser o melhor dia da vida dele, mas o simples fato de alguém falar que ele está amarelo, ele já começa a sentir dor no fígado. Por quê? Porque é extremamente sugestionável. Ele recebe aquilo como sugestão e aquilo vai para o coração. As pessoas tendem a isso. Né? Então, imagine uma realidade onde você, como pai, todo dia está falando na cabeça do seu filho, esse menino é um perturbado, esse menino é um atrapalhado, esse menino, nossa, me dá desgosto, esse moleque, não sei porque que nasceu essa praga. Tararara. Então, a questão, é que a palavra tem poder? Não, você está sugestionando. Porque se a palavra tivesse poder, então você está a 1000 quilômetros de distância e você fala mal de alguém, aí essa pessoa a 1000 quilômetros de distância vai receber o poder da sua palavra lá. Mas não é isso que acontece. O poder da sua palavra vai influenciar aquele que você está ali inculcando as coisas que os seus lábios estão falando. Quando você pega principalmente o contexto da educação, você vai ver depois, quando a pessoa chega na fase adulta e ela começa a avaliar a própria vida, ela fala, muitas das coisas ruins que aconteceram na minha vida, porque eu acreditei naquilo que meus pais falavam a respeito de mim. Que eu não ia dar certo em nada, que não ia dar nada certo na minha vida, que não sei o quê, parará, ou que eu era um peso para eles. Então veja, foi uma consequência da influência constante do mau uso da boca que influenciou e sugestionou a pessoa a encarar aquele tipo de realidade, que passa a ser realidade, porque ela encarna aquilo que ela ouviu a vida inteira. Né? Eu não sei quanto a você, se você já viu, já estudou alguma coisa, esse negócio da mente ser sugestionável é tão séria que fizeram alguns experimentos. Né? Recentemente, eu li a respeito de uns, eu não vou lembrar o nome, quem fez, não foi, tudo mais, porque você sabe que eu sou ruim nisso, mas talvez você também leu, porque é coisa que me mandaram na internet, que fizeram uma experiência com pessoas que estavam já condenadas à morte, né, à pena de morte, e uma das experiências é que mostravam uma cobra para a pessoa, uma cobra venenosa, e aí punham um capuz nela e vinham com um espeto duplo, né, que remetia o tamanho da boca da cobra e apertavam no braço do cara que estava sendo cobaia aí do experimento, que já estava condenado à morte. E aí o estudo demonstra, foi cobra que picou o cara? Não. Mas o organismo dele produzia todas as reações como se de fato ele tivesse sido picado por cobra. Vocês viram isso? Chegaram a ver isso aí? Alguma coisa? A ideia de sugestionar. Depois você pesquisa, deve ser fácil você achar isso na internet. Então, é lógico que hoje é proibido esse tipo de experiência, né? Por questões óbvias, mas, ao mesmo tempo, serve para demonstrar o poder que a mente tem em simplesmente visualizar algo e programar, mesmo que aquilo não seja a realidade. Com a fala é a mesma coisa. Nós temos a tendência de assimilarmos e aquilo, se não for trabalhado, se acaba
colocando como verdade na sua vida, e isso sim se transforma em algo poderoso e, infelizmente, vai acabar gerando resultados ou consequências na sua vida. Então, o poder da palavra não está na palavra. Porque, como eu disse, se você estiver lá na Europa falando a respeito de quem quer que seja, a pessoa nunca ouviu o que você falou, a pessoa não é voodoo, né? Igual o senegalês acredita. Né? Então, o poder não está na palavra, está no mau uso da boca e da maneira que você manipula a cabeça, principalmente daqueles que estão despreparados ou ainda estão sendo moldados na vida, né? Que são as crianças, porque aí vão gerar uma perspectiva de inculcar coisas ruins na cabeça. Não vou dar certo eles não, porque meu pai sempre me disse, minha mãe sempre me disse. Tal. Eu tive a oportunidade de tratar um caso, esses 30 anos já de ministério, né? Que era algo assim, interessante. 2 jovens, e o pai sempre falava da beleza delas de modo negativo. Sempre. Nossa, vocês são feios demais. Nossa, olha que cambito, que perna cambito, não sei o quê. E falava sempre denegrindo, sempre machucando, sempre maculando, sempre colocando para baixo. Né? E uma das meninas simulou isso. Gêmeas, tá? Para deixar o negócio mais picante, gêmeas. E uma delas que aquela palavra sempre teve um peso a mais, por conta da personalidade, do modo de reconhecer, né, a figura paterna e tudo mais, aquilo foi um peso tão grande na vida dela, que ela não se adequou, porque não tinha o reconhecimento do pai. Porque o pai sempre deixava claro que ela, nossa, não vai casar nunca na vida. Você é muito feia. E de fato, uma casou, a outra não casou. Porque cada um vai decodificar de modo diferente, vai assimilar de modo diferente. E uma desenvolveu uma doença autoimune. Aí ninguém sabe, mas por que são gêmeas, uma não teve nada, a outra teve. E aí, dentro desse tratamento, conversando, tal, algo que eu não tive oportunidade de aprofundar muito, mas no pouco que acompanhei, a ideia é que a palavra do pai teve um peso tão grande na vida de uma delas, que mudou a perspectiva, inclusive, do futuro dela. São gêmeas. Se a palavra tem poder, tinha que resolver para as duas, não é verdade? Tinha que trazer problema para as duas. Por que uma assimilou e a outra não? Personalidade diferente, apesar de serem gêmeas. Mas para uma, a palavra do pai teve um peso diferente. E aí, em um dos aconselhamentos, aí ela deixou escapar. Que o pai nunca tinha referendado a beleza delas. E diga-se de passagem, as duas são lindas. O pai devia ser cego. O pai que era xarope. O problema estava com o pai. Só que a fala daquele pai causou uma consequência. Ao invés de gerar bênção, gerou maldição. Ao invés de gerar vida, gerou morte. Ao invés de gerar cura, gerou doença. Então, é nesse sentido que a Bíblia diz que a nossa palavra, a nossa boca, aquilo que sai dos nossos lábios, tem poder. Não na perspectiva mística, mas da influência, no sentido de sugestionar e de moldar, às vezes, o pensamento, principalmente das crianças. Né?
É o caso do bullying. Não precisa ser feito pelo pai e pela mãe. É o caso do bullying. Uma criança que está na escola, ou até mesmo na igreja, que constantemente ouve lá dos amiguinhos, né? Que ele é burro, ou que ele é isso, que ele é feio, que ele é esquisito, que ele é tarará. Aquilo vai sendo assimilado de tal forma, e a pessoa que não está preparada, porque é uma criança, não tem maturidade, ela assimila aquilo de tal forma que vai refletir em todo o resto da vida dela, gerando situações físicas, né, ou emocionais. Então, por isso que aquele que teme a Deus, aquele que entende da beleza que é, né, a língua, usa os seus lábios como fonte de bênção. E a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos a fazerem isso, né? Porque, como você sabe, a inclinação pecaminosa já vem no pacote, né? E crianças são maldosas também, né? Crianças são malvadas, né? Às vezes criança pequena olha para o amiguinho e fala: mãe, você viu a orelha dele? Tem um negócio assim? Então, você não precisa ensinar isso. A criança vem com esse pacote pronto de querer massacrar o outro com as suas palavras. Então, você precisa ensinar: não faça isso, né? Eu brincava em casa com as crianças, falando: não existe gente feia. É diferente. Ela só é diferente, né? Brincava com os meus. Nossa, não existe gente feia. Ele só é diferente. É uma forma de dar uma amenizada e fazer com que os meus filhos parassem de olhar para os outros na perspectiva de um padrão de beleza que eles estavam construindo e que poderia gerar aí esse pronunciamento infeliz, né? Principalmente dentro de um contexto de missões, uma cultura diferente, um povo diferente, com características físicas diferentes. Se você não tratasse essa situação do diferente, a visão das crianças poderia ser totalmente deturpada em relação à própria beleza e em relação à beleza do outro. Mas então, irmãos, o que Provérbios vai nos dizer é: use a sua boca de um modo correto, de um modo que seja usado para edificação. E é uma questão cultural. A minha geração, que não tratou dessa questão do bullying, né, eu tenho 50 anos, então você vê mais ou menos se você está perto da minha geração ou não. Então, a minha geração, nós não tínhamos esse tipo de conversa. Muito pelo contrário. O bullying era algo extremamente natural, né? A gente punha apelido em todo mundo. Os amigos lá era tudo, mesmo na juventude, né? Você tinha o Caveira, né? Tinha o Gordo, você tinha o Fininho, que na verdade era o contrário, né? O apelido dele era Fininho, porque o cara era imenso. Então, você tinha um monte de situações relacionadas, e na nossa geração isso não era tratado. Mas gerava consequências nas nossas vidas? Claro que gerava. Claro que gerava. Eu lembro de uma situação, acho que é Franciele, acho que chama o nome da menina. Ela era bem mais nova que eu, ela era aluna da minha mãe dava aula para o Jardim 2, eu já devia estar no primeira série, né? Seria o segundo ano hoje. E filho de professora, você é meio que socorrista, né? Então, essa menina, ela era chilena. Imagina uma menina, Jardim 2, recém-chegada do Chile, né? Então, hispânica, ou latina, já com traços latinos, diferentes dos nossos, sobrancelha larga, aquela coisa toda, e falando espanhol, castelhano.
festa junina. Quem que queria dançar com a menina? Adivinha? Ninguém queria dançar com a menina. Não entendia nem o que ela falava, tadinha. Sobrou para quem? Como eu falei, filho de professor, acaba tal. E naquela época, aí minha mãe veio e conversou. Eu tinha esse meio senso meio de mosqueteiro, sei lá, eu justiceiro e tal. E aí o jeito que a minha mãe falou, para mim foi, os meninos estão falando que ela tá feia e ninguém quer dançar com ela. Inclusive o par que a gente tinha falado, diz que não vai dançar com ela. Eu preciso que você ajude essa menina. Pô, defensor dos pobres, né? Dentro de mim, gritou e vai eu lá então dançar. Acho que é Françoela, sei lá, qual é o nome da menina. E eu cheguei para a menina e disse, nossa, mas seu vestido tá lindo. Pronto. Mudou completamente. Uma frase, eu não falei nada nem dela, falei do vestido. Mas mudou completamente. Aí eu lembro que eu dancei lá a quadrilha, olha, cobra, sei lá, o quê, a ponte quebrou, piriri, pororó, tem foto, né? Dessa situação. E talvez eu esteja errando o nome aqui, minha mãe, se estiver assistindo lá em Barretos, ela vai lembrar da história. E, inclusive, o irmão dela estudava na mesma classe. E o irmão não quis dançar com ela. E eu que tive que dançar. Mas mudou a realidade da menina naquele dia. E, segundo minha mãe, ela se adaptou depois totalmente na escola por não ter sido desprezado lá naquela questão folclórica lá, que era do currículo daquele período lá da escola. Então, veja, uma fala, e o simples de eu ter me colocado à disposição, e uma fala mudou o semblante, e sabe-se lá, ela provavelmente não lembra disso, porque ela era pequenininha, né? Mas que naquele momento, naquele contexto de vida dela, fez toda a diferença. Imagine se realmente ninguém tivesse dançado com ela, ou se alguém tivesse dançado com ela simplesmente por obrigação. Se não tivesse falado absolutamente nada. Você acha que as palavras e aqueles sentimentos seria algo benéfico ou seria algo ruim para ela? O que você acha? Extremamente ruim. Extremamente ruim. Eu tinha, falando dessas minhas experiências aí, né? Amigo também mais novo, filho de uma outra professora, o Leandro, jogava bola mal pra caramba, mas era amigo. E aí toda vez que ia jogar bola, o pessoal xingava, reclamava, porque o cara era ruim. E eu punha ele sempre no meu time. Na cabeça dele, eu acho que ele nunca percebeu isso. Porque éramos todos crianças, eu era mais velho, né? Então por isso que tinha essa noçãozinha um pouquinho a mais. Mas até indicado pela minha mãe, tipo assim, ele é filho da professora, então você tem que proteger. Como eu não tinha irmão ainda, porque eu só fui ter irmão com 10 anos de idade, então toda a turminha mais nova, eu acabava sendo o irmão mais velho, né? São detalhes, irmãos, que você acaba mudando, às vezes, a perspectiva e a vida das pessoas. Ou porque você fala, né? Chegar a terminar o jogo, cara, hoje você acertou um chute, pelo menos. Tá ótimo. O cara não acertava nenhum. Se ele acertou um, enfatiza o um que ele acertou, né? E aí mudava e acabava gerando um respeito e uma amizade com os mais novos. Tudo porque a nossa boca tem poder, ou de vida, ou de morte. Mas vamos lá. Vamos ver o que os textos bíblicos nos chamam a atenção a respeito dessa quarta diretriz dentro dos lábios domesticados para usar a nossa boca como fonte de bênção, fonte de edificação. Então, vamos lá. Começando no capítulo 10, nós vamos encontrar assim no verso 11 e 12. Nós já usamos esse capítulo 10, né? Falando, por exemplo, o verso 13, 14, que também fala dos lábios, né? A boca.
Tá? Mas aqui no verso 11 e 12, apontando para essa diretriz da boca como fonte de bênção. Veja só que interessante. O verso 11 diz: a boca do justo é manancial do quê? Manancial de vida, é fonte de vida, irmãos. Mas a boca dos perversos mora o quê? A violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, veja, é isso que depois Tiago, Pedro vão usar, inclusive, como mecanismo lá nas suas cartas, né? Esse verso 12 em especial. Então, a boca do justo, não é aqui você não pode dizer, só porque a boca é do justo, não. Aquele que entende o que é ser justo, no sentido de glorificar a Deus, de temer a Deus, a sua boca vai ser usada como fonte de vida, manancial de vida. Você não vai mentir. Lembra da primeira orientação? Fale sempre a verdade. Você não vai mentir. Mas você vai, a sua boca ela vai focar aquilo que de fato é válido, aquilo que é importante e que pode ser ministrado de uma maneira que produza vida. Irmãos, chuva, benção, hein? Então, veja como que é poderoso essa questão do falar, né? Não precisa fazer essa experiência, mas imagine ela comigo. Eu faço isso, talvez você veja isso aí, eu fazendo isso com as crianças. Né? As crianças chegam, tal, eu sempre trago uma palavra de ânimo, de alegria ou de exaltação por algum detalhe. Às vezes está com um sapato novo, né? Às vezes está com uma roupinha nova, às vezes um penteado diferente, né? E você fala, como que a criança fica? Ela fica triste? Não, ela se enche dele, ela tá... Né, o Pedrão chega, nossa, cara, você tá mais bonito que os diáconos. Ele faz, eu só não tô mais bonito que o meu pai, porque o meu pai é bonito. Não é assim? Tá. Agora, se você chegasse para ele e falasse assim, nossa, Pedrão, que feio que você tá, o que você ia fazer com uma criança dessa? Você murcha. Ao invés de ser manancial de vida, passa a ser violento. Passa a ser algo que traz tristeza, murcha, seca. Pronto. Ficou chateado. Sim. E veja que para desfazer dá muito mais trabalho. Então, uma brincadeira, você fala aquilo. Em casa tem. Pai é o bicho mais besta que tem, é pai, né? Só dá a bola fora. Só que a bênção do convívio familiar é que é o seguinte: você vê Deus tratando, né? Então, com as crianças, às vezes coisa que sim, passava mais tempo. Eu já tinha esquecido o que eu tinha falado. Mas quem ouve, não esquece. Aí um belo dia, não sei o que aconteceu lá, alguém pegou e disse de algo que eu tinha mencionado 1 ano antes. Aí, naquele processo de 1 ano, em determinada situação, aí o Samuel falou, mas eu não tenho isso, né? Que a gente brincava com ele, que ele, quando criança, ele chupou o dedo. E aí eu falei para ele que ele não tinha céu da boca. Ele tinha um universo. Tão fundo que era. Falei isso lá na brincadeira, todo mundo deu risada, aquela coisa toda. Ele guardou esse negócio 1 ano. Aí um belo dia no carro, conversando lá, sabe-se lá Deus sobre o quê, ele disse, olha, mas meu céu da boca é normal. Tratando ainda lá daquela brincadeira. Não sei se a Clarice estava junto esse dia. Aí você fica, puxa vida, uma palavra que você disse
sem pensar. E não foi nem por mal. Mas a criança grava aquele negócio e leva, às vezes, para a vida inteira. Então, é nesse sentido, irmãos, que a nossa boca tem poder. Logo, eu preciso saber como utilizar. Fazer da minha boca uma fonte de vida, uma fonte de bênção, um manancial de vida, como diz aqui o texto de Provérbios 10, verso 11. Ainda nesse capítulo, verso 19, ainda vai dizer: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós já falamos da ideia da moderação, mas o que eu quero dizer aqui é que a boca, como fonte de bênção, ela sabe falar no modo certo. Porque se você fala muito, a tendência é você falar alguma coisa que você não deve. E aí gera feridas, mancha, enfermidades, ou seja, ferimentos na vida daquele que ouve. Então, cuidado. Muito falar se acaba soltando o que não deve. Esse é o princípio. Deixa eu ver aqui, que tem um 18 aqui meio perdido. Não sei, acho que foi uma digitação, alguma coisa errada aqui. Deixa esse... Vamos ver, alguma coisa aqui do final eu acabei digitando errado ainda do capítulo 10. Veja aí o que diz ainda, falando sobre a boca, capítulo 10, o verso 31 e 32. Verso 31. A boca do justo produz o quê? Sabedoria. Mas a boca do perverso pulei aqui. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. A ideia dos exércitos é que, enquanto um produz sabedoria, o outro produz o mal. Você tem que ter a boca justa, uma boca que seja fonte de bênção, fonte de edificação, que produza sabedoria, que produza vida, que produza algo que agrade e não venha gerar dificuldades ou problemas. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco. Capítulo 11, verso 13. Ele diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O final aqui que eu quero chamar assim, o fiel de espírito encobre. Ele não revela o segredo dos outros. De um modo geral, irmãos, é você saber preservar a imagem do outro. Ou seja, o não falar se torna uma bênção. Mas a gente tem o costume, às vezes acontece algo no velado, só você viu, mas a gente faz questão de falar, você não sabe o que o fulano fez agora, o que aconteceu com o fulano. Só para denegrir, manchar, macular, envergonhar o outro. Não, o fiel de espírito, ele encobre, ele fica quieto. Só ele viu, não vai edificar ninguém se eu contar, então vai ficar encoberto. É algo que eu vi e que morreu aqui, porque sei que se eu falar, eu vou envergonhar o outro, ou eu vou colocar ele numa situação difícil, ou numa situação de chacota, ou numa situação que o humilhe. Então, como tendo boca como fonte de bênção, é algo que eu não preciso falar. Eu vou me calar. Isso faz parte de saber usar a boca como fonte de bênção. Não só falando palavras que edificam, mas às vezes ficando quieto. A boca como fonte de bênção, às vezes ela é fonte de bênção ficando quieto, calado. Você não precisa expor ninguém. E é algo difícil que a gente luta, né? Então, mas é assim que a Bíblia vai nos ensinar. Capítulo 12, verso 18, vai dizer: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada,
Mas a língua do sábio é o quê? É medicina. Aquele que quer ver o circo pegar fogo, ele tem língua como fosse ponta de espada. Só fere. Agora, a boca, a língua do sábio, ela é cura, ela é medicina. Irmãos, nós temos a capacidade de curar as pessoas com os nossos lábios. Quando nós usamos corretamente. Aquilo que o presbítero Roberto, semana passada, inclusive, comentando, quando você elogia algo que é digno de ser elogiado, você está abençoando as pessoas. Quando você reconhece e traz uma palavra de motivação, de ânimo, ao invés de ficar alfinetando, ou, segundo o termo aqui, usando pontas de espada para ferir, só para machucar. Tem gente que só abre a boca para machucar as pessoas. Mesmo quando alguém exalta, não fala, nossa, você viu fulano? Quero ver amanhã, né? Hoje foi assim, mas quero ver amanhã. Cara, cala a boca. Você pode morrer hoje, você não vai ver o amanhã, então fica quieto. Mas não, tem gente que quer cutucar, quer ferir, quer ser espada. Boca como ponta de espada. Coisa que é digna de ser exaltada, alguém fala, nossa, que legal aconteceu isso. Vamos ver. Pessoa que usa a boca para o mal, fica quieto. Se não consegue elogiar por causa da dureza do seu coração, por causa da inveja, por causa, do seu egoísmo, então fica quieto. Agora não, pega aí como se fosse uma espadinha. Vai furando. Vai furando. Isso é terrível. Agora, o sábio, o justo, a boca dele é medicina. Os lábios são usados como fonte de bênção, como fonte de vida, como fonte de cura. Não vai edificar, não vai abençoar, fica quieto. Tá bom? Vamos lá, verso 23. 12, 23 ainda vai dizer: o homem prudente oculta o conhecimento. É aquela situação que eu falei. Você viu algo que aconteceu? Ninguém mais sabe? Você tomou conhecimento, você viu. Mas não vai edificar ninguém? Só vai envergonhar? Então você encobre, você guarda o conhecimento, você guarda aquilo que você sabe, oculta o que você sabe. Mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Tem um caso específico, bíblico, sobre, principalmente em não preservar aquele que tem maior autoridade. A gente tem um prazer de falar mal daqueles que estão acima da gente. O filho fala mal do pai, o filho fala mal da mãe, a gente fala mal do professor, o professor fala mal do diretor, o diretor fala mal do dirigente de ensino, assim, a gente fala mal do prefeito, fala mal do governador, fala mal de todo mundo. A gente tem uma tendência de sempre falar mal daqueles que estão acima de nós. Mas a Bíblia diz e ensina que é dever daqueles que são iguais ou inferiores em preservar a honra dos outros. Um exemplo bíblico é o caso de Noé, que enche a cara lá, toma uns goró a mais, e um dos seus filhos, ao invés de preservar o pai, vai lá e chama os irmãos. Vocês não viram? O pai peladão tá bebinho lá dentro da tenda. Vai e acaba manchando a honra, trazendo à baila algo que ele não precisava. A estultícia do pai. O pai fez coisa errada? Fez, mas eu preciso contar agora para todo mundo? Não, o que os outros dois filhos já fez? Vai lá, de costas, encobre o pai, põe o pai para dormir, para curar a ressaca dele, a cachaça dele, tal. O pai no outro dia acorda, honra os filhos que preservou a burrada que ele tinha feito, e ao mesmo tempo amaldiçoa aquele que havia envergonhado o seu nome, desonrado ele. Então, esse princípio bíblico, irmãos,
é o que está explícito aqui. Você tomou conhecimento de alguma coisa, mas não vai edificar ninguém. Só vai trazer vergonha para o outro, mesmo que para o outro você não goste muito dele. Oculte o conhecimento. Agora, quem não tem os lábios como fonte de bênção, ele escancara a vergonha do outro. Inclusive chama tudo. Mostra lá o que aconteceu com o cara. Isso não é usar corretamente a sua boca. Tudo bem? Vamos que mais? Vamos caminhar mais aí. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Ou seja, usa a palavra mentirosa, de engano. Capítulo 14, verso 25. A testemunha verdadeira, fala a verdade, essa ideia, livra almas. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. A boca como fonte de bênção, irmãos, é uma boca que fala a verdade, que não se oculta em defender o que é justo. Lembra que nós já falamos isso também? Né? A sua boca tem que ser usada para revelar quem você é, quem você serve. Então, não é omitir. Você vai defender o que é justo. É isso que está falando aqui, o verso 25. A testemunha verdadeira, ela vai lá e fala o que tem que falar para livrar almas, para fazer justiça, para gerar vida. Agora, o mentiroso, ele vai falar besteira para enganar e gerar injustiças. Então, a boca do crente, daquele que teme ao Senhor, tem que ser uma fonte de vida, uma fonte de bênção, uma fonte de justiça para livrar almas. Capítulo 15, verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Veja, é aquele que usa a boca para gerar paz, para apaziguar. Você já está vendo que o ambiente já está quente? As pessoas já estão no limite de explodir? Use a sua boca para apaziguar. Mas tem gente que é a história do menino lá, né? Quem for homem, gospe aqui, ou então risca o chão lá. Quem for macho, passa essa linha. Né? Ao invés de apaziguar, incentiva. Não faça isso. A sua boca tem que ser fonte de bênção, de vida, de cura, manancial. Você está vendo que já que o ambiente está, você vai usar a palavra, use a palavra para tentar apaziguar. Pessoal, não, peraí, não precisa ficar nervoso, vamos tentar, conversando a gente se entende. Peraí, fulano, tal, se você tiver alguma autoridade, fulano, põe lá cada um no seu lugar, mas apazigue. A boca do justo é fonte de bênção. Não, tem gente que quer ver a briga, né? Tem gente que quer ver a desgraça alheia. É aquele cara que incentiva a prática do mal. Não, o crente não usa a boca para esse fim. Tudo bem? Capítulo 15, verso 18, é o que nós lemos. Agora 16, verso 10. Nos lábios do rei se acham decisões referendadas ou autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Veja, aquele que tem autoridade, a palavra dele tem um peso maior. E aquele que está investido de autoridade, se temer a Deus, ele tem que estar ciente que a boca dele tem que ser fonte de justiça. Porque senão isso vai gerar injustiças. Né? De certa forma, a gente sabe muito bem do que isso produz. Pessoas que estão investidas de autoridade e que, ao invés de usar da sua boca para gerar justiça, geram injustiça, geram morte, geram feridas. Né? Sentimento de
de indigestão na maioria das pessoas que sabem o que de fato deveria ser feito. Então, cuidado, seja lá a sua posição, a esfera que você esteja, que você tem algum tipo de posição, né? Use a sua boca em prol como fonte de justiça. E não porque você tem uma autoridade, vai aproveitar disso para impor alguma inverdade ou alguma injustiça. Caminhando ainda, o verso 24, falando aí da boca como fonte de bênção, ele diz, palavras agradáveis são como o quê? Pimenta no olho do outro? Não, são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Irmãos, a gente sabe, presbítero Márcio, né, é um dos nossos embaixadores da capelania, né, sabe o poder da palavra no momento de capelania hospitalar. Irmãos, é um dom, é uma arte. Se você não sabe falar, nunca vá visitar um enfermo. É melhor que ele fique com raiva do você porque você não foi visitar, do que você ir e falar o que não deve. Eu tive, recentemente, a Clarissa, nós visitando o tio dela, né, que está em tratamento de CA. E estava um pouco debilitado, porque antes dele fazer um procedimento que ele fez agora, que deu uma melhorada boa, mas estava em casa e tal. E aí nós estávamos lá, chegou uma irmã da igreja. Irmãos, eu não sei qual que é, não lembro nem o nome da mulher. Mas, sabe aquele ambiente ali de você tá ainda, nós chegamos, vimos a situação que ele estava, você está ali decodificando ainda aquilo lá, aí chega uma mulher para fazer uma visita com ele. Veio e trouxe lá um salgadinho, lá uma bolachinha para ele, mas chegou com um espírito de leveza fantástico. Para nós que estávamos deparando com a realidade dele, e eu não tinha visto ele ainda, você vê, a última vez que tinha visto já fazia um tempo, foi no final do ano, você vê, puxa vida, como que a doença está judiando dele. Aí a mulher chega, nossa, mas você está muito melhor que ontem. O branco dos seus olhos está mais branco. Sabe os negócios assim? Olha, então não, que bom, puxa vida, olha, mas você viu que dia lindo hoje? Você tá, cara, você mora num lugar aqui fantástico, dá para você ouvir os passarinhos. Você está ouvindo o passarinho? O cara animou. Ela já fez o cara sentar, comer lá a bendita bolachinha que ela levou, já pegou no pé do cara, começou a fazer massagem no pé do cara. Falou assim, ó, você tem que forçar isso aqui, faz assim, faz exercício assim, vai bombear. Você está ficando muito tempo na cama, então você faz assim para bombear o sangue que está parado na perna, e piriri, pororó e tal. E vamos orar. Já pôs a mão na cabeça do tio, já orou, e liriri, pororó. Mudou o cenário. Aí eu tinha ido para isso mesmo, aproveitei, cheguei, ó, tem condição assim, 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 para a gente fazer um momento de culto e celebrar a ceia com o tio aqui, tá. Já levantou, já tal, foi até o fundo, depois voltou, mas mudou o clima e o dia do cara. Agora você chega lá e fala, tá ruim, hein? Nossa, hein? Cara, mas que barriga enorme que você tá, hein? Ah, eu tive um tio que morreu disso. Já conhece gente assim? Cara, sua boca tem que ser fonte de cura, de medicina. Já liga, e você não sabe. Você é Deus agora para saber quantos dias o cara tem de vida? Você não sabe. Então, essa postura de trazer palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. As nossas palavras, irmãos, benditas, ditas de uma maneira
corretas, na intensidade correta, do jeito certo, ela tem o poder de tocar na alma e tocar no corpo. E é nosso papel, como justos, usar a nossa boca como fonte de bênção, como fonte de edificação, como fonte de vida. Ou como nós já lemos agora, não tem o que falar? Fica quieto. Mas se vai falar, fale para gerar bênção. Que as suas palavras sejam agradáveis como mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Né? Marca esse verso aí que você gostou dele. Vamos lá, 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, ou seja, fala para todo mundo, separa os maiores amigos. Usar a boca como fonte de bênção, como eu já disse, não é só saber o que você vai falar, mas é também saber ficar quieto. Tem coisa que os outros não precisam ficar sabendo. Porque se os outros ficarem sabendo, você vai gerar mais problema do que solução. Não precisa ficar contando tudo. Trata de uma maneira a abençoar, a gerar arrependimento, a gerar mudança. É nesse sentido que a igreja acerta quando da prática da disciplina eclesiástica, porque ela faz uma distinção entre pecados velados e pecados públicos. E muitas vezes, na grande parte das vezes, quando os pecados então são velados, o conselho, o pastor, de um modo pastoral, tal, trata disso de modo velado, até mesmo quando precisa aplicar alguma disciplina, que seja a admoestação. Mas faz isso de um modo velado, para preservar. Não adianta. Pecado ninguém sabe, foi um pecado velado. Alguém que o cara veio, que ele mesmo confessou, então ninguém está sabendo. Para que eu vou chegar e falar, gente, o fulano me procurou lá no gabinete, veio falar para mim que fez tal coisa, mas já tratei com ele, viu? Já está tudo certo. Mas para que você precisa saber disso? O que cobre gera amor. É isso que o texto está falando. Se o negócio é velado, trata como velado. Seja instrumento de bênção para gerar as mudanças que precisam ser mudadas, obviamente, mas sem promover, né, a discórdia e separação de amigos, como diz assim. Né, o que fala para todo mundo, que traz o assunto à baila, acaba separando os maiores amigos. Capítulo 18, irmãos. Capítulo 18, verso 21. Esse talvez seja o verso mais conhecido a respeito desse tópico, né? Que principalmente os nossos irmãos neopentecostais gostam de usar, que é a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, o poder da língua não é o poder da palavra, mas aquilo que eu falei no início, na nossa introdução, mesmo porque se fosse o poder da palavra, então você fala aqui de alguém que está lá na China e acontece lá na China. Não é nesse sentido. É no sentido de você inculcar isso, de você influenciar, sugestionar as pessoas, ficar ali massacrando as pessoas com palavras de morte, com palavras de tristeza. Isso vai gerar morte. E se você trouxer palavras de vida, obviamente que isso vai mudar a realidade, vai trazer ânimo, vai trazer expectativa, vai trazer esperança. Né? Isso é uma capacidade benévola, irmãos, de ser instrumento de Deus como ministro de reconciliação, ministro de bênção, ministro de esperança. Né? Mesmo em situações que, humanamente falando, você já sabe o possível resultado, é aquilo que eu te falei. Você não é Deus. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, mesmo situações que na sua cabeça, ou na cabeça da grande maioria, já é algo, isso não tem mais jeito, você não é Deus. E Deus age no impossível. Então, ao invés de gerar tristeza, morte, desesperança,
gere esperança. Mesmo porque nosso Deus gosta de agir nos momentos mais complicados. Não é assim? A história bíblica nos mostra isso. Então, mesmo que você chegue para a pessoa, chega lá, a pessoa recebeu um diagnóstico terrível. Aí você fala, fulano, agora já era, hein? Agora, você já tem plano de funerário? Não faço entender. Seja instrumento de esperança. Fulano, deu isso? Difícil, hein? Diagnóstico difícil. Mas para o nosso Deus não tem? Impossível. Pronto. Nós vamos orar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E outra, Deus sempre age nos momentos mais difíceis da vida. Eu não posso negligenciar o padrão bíblico de Deus agindo no impossível. Não sou eu que decreto o fim de ninguém. Não está em mim. Então, use a boca como fonte de bênção, como fonte de vida, como fonte de medicina, como fonte de alegria. Tudo bem? E não de desespero, de morte. Porque, de fato, morte e vida estão na sua boca. Você fala, você tem a capacidade de influenciar positiva ou negativamente. É isso que o texto está falando. Capítulo 20, verso 20, vai nos apresentar mais um texto. Veja o tanto de texto, né, irmãos? Nós estamos aí já na parte 4 dessa aula. Vários textos falando simplesmente da boca. Né, sobre a mentira, sobre como você usar bem a boca para revelar quem você é, quem você serve, sobre a moderação, e agora especificamente para você ter sabedoria de usar a boca como fonte de vida. E aí no capítulo 20, verso 20, vai dizer assim: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Veja, é aquela ideia que eu já apresentei, de que, em especial, do inferior em relação ao superior, né? É nosso padrão de honra às autoridades e de honra aos pais, de abençoá-los. Porque por mais que seu pai tenha sido alguém terrível, por mais que a sua mãe falhou e tenha sido terrível, eles são seus progenitores. Não se esqueça que 50% do que você é veio do seu pai e 50% do que você é veio da sua mãe, geneticamente falando. E talvez hoje você tenha uma visão diferente de mundo, justamente porque o seu pai falhou, justamente porque a sua mãe falhou. Toda a experiência, mesmo negativa, como eu já disse, nos influencia. E às vezes a minha visão hoje de mundo diferente, melhor do meu pai e da minha mãe, foi justamente porque o meu pai e minha mãe falhou comigo. Porque se talvez eles não tivessem falhado comigo, eu teria uma outra visão de mundo e talvez não seria quem eu sou hoje. Então, não amaldiçoa. A nossa boca, ainda mais como crentes, tementes a Deus, a nossa boca é para abençoar. Perdoe, não amaldiçoe. Pare de murmurar em relação à história da vida da sua família. Meu pai, miserável, largou gente na pindaíba. Isso não vai mudar, cara. E vai trazer coisas ruins para o seu próprio coração. Porque você está quebrando um princípio que Deus diz para você não quebrar. Então, use a boca como fonte de bênção. Mesmo já foi embora, não está mais aqui, mas nas conversas que você vai ter, abençoa. Pare de amaldiçoar, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de xingar, de jogar a culpa naquele que já morreu, que já foi. A vida é sua agora. Você que vai ter que decidir o que você vai fazer dela. E a boca, a oportunidade de falar é sua. Você que vai ter que decidir se você vai usar a sua boca para ser fonte de bênção ou fonte de maldição. Então, a Bíblia diz, não amaldiçoe. Por mais coisas terríveis tenham acontecido, não amaldiçoe. É um princípio bíblico, é uma diretriz bíblica. Porque o amaldiçoar o pai e mãe, isso traz problemas para nós, né? Gera dificuldade
para nós. Porque, no fundo, irmãos, por mais que tenhamos sofrido situações dos erros dos nossos pais, né, por mais que isso tenha machucado, o amaldiçoar ou reclamar disso só vai manter a ferida aberta. Só vai manter aquele mal-estar, aquela situação viva dentro de você. E o padrão bíblico é perdoar como Deus nos perdoou para poder andar na luz de Cristo. E como nós já vimos, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando de amaldiçoando seu pai e sua mãe, é porque no seu coração tem rancor, no seu coração tem amargura, no seu coração tem aquele peso. E isso vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Então, quanto mais cedo você se livrar desse sentimento e usar a sua boca para declarar perdão, para reconhecer que, apesar de tudo, o que você é hoje foi justamente porque passou por tudo isso, vai ser fonte de cura para a sua própria alma. Pulando lá para o capítulo 25, irmãos, caminhando aí para os últimos versos, né? No capítulo 25, nós vamos encontrar no verso, 3 versos aí em especial nesse capítulo, que trata desse assunto. Então, Provérbios 25, verso 11. Né, nós já usamos esse verso outra vez, em outro momento, e vamos relembrar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Veja, quando a gente usa a boca da maneira correta, ela vem adornada de beleza. É isso que o texto quer, maçãs de prata, ou maçãs de ouro em salvas de prata. É beleza, é um negócio belo. Assim é a palavra dita do jeito certo, no momento certo, ou com a boca sendo usada como fonte de bênção. Né? Vai trazer beleza. É a mesma ideia lá de que é como favo de mel, né? Doce para a alma e remédio para o corpo. No verso 18 desse mesmo capítulo, você encontra a massa, aí que é aquele, como que é que eu falei lá? Um porrete, né? Tem aquela bola espinhuda na ponta, por isso que é com C cedilha. Então, massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Irmãos, não tem nada pior do que ser injustiçado, alguém falando algo que não é verdade a respeito de você. Esse trem fere mais que isso aqui. É mais do que uma porretada daquela da massa lá, aquela bola cheia de espinha na ponta que a gente vê nos filmes aí, né, das cruzadas, medieval. É pior que levar uma porretada daquela. É pior do que uma espada. É pior do que uma flechada. Pessoas que ao invés de usar a palavra, a boca, para falar a verdade, não. Vão mentir, vão levantar falso testemunho contra o seu próximo. Se você já foi alvo de falso testemunho, você sabe do que eu estou falando. Fere, dói, machuca. Principalmente se for pessoa de que você confiava. Meu Deus do céu. Que coisa complicada. Eu lembro lá quando eu me acidentei, né? Abri a cabeça lá, mais de 60 pontos. Não sei se você se lembra da história. Por conta das lutas que estávamos passando. Aí eu tive um encontro de pastores. Aí os caras falaram, puxa, Herbert, acho que alguém morreu, né? Fomos no velório de alguém, e eu estava com a cabeça ainda detonada. Aí eu falei, puxa, Herbert, que estrago. O estrago maior foi o que você não vê. A porrada maior é quando as pessoas mentem a seu respeito. A consequência que o estresse levou e abriu aqui, tal, você vê a ferida. Mas o pior é a ferida que ninguém vê, que é causada pelo falso testemunho.
por pessoas malvadas que usam da boca para falar aquilo que não deve. Então o justo não deve usar isso nunca. Afinal de contas, o primeiro princípio é fale sempre a verdade. Então falso testemunho não está na boca do justo. Então cuidado, isso machuca. Por isso que a palavra, quando não é dita na verdade, ela fere profundamente. Capítulo 20, o verso 20, 25, 20. Como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. O que ele quer dizer com isso? Você tem que entender o momento também, né? Imagine a seguinte situação: você chega na casa que tem um luto, morreu alguém. Aí você chega lá e quer ser o cara que vai animar a plateia. Não, meu amigo. Existem momentos que não cabe isso. É o caso, é o contraponto aqui da história daquela senhora que foi lá visitar o tio, né? Ali é um contexto que é possível você trazer ânimo, você trazer palavras agradáveis, gerar vida. Mas tem situações, em especial situação de aflição e de luto, que o ficar quieto é a melhor coisa a fazer. Sabe aquela situação? Eu perdi voo e tal, mas pessoas próximas, eu não tenho noção da dor. Então, às vezes, como pastor, a gente está em ofício de fundo, chega as pessoas e tentam consolar os outros, e falam assim, mas ele teve uma boa morte. Meu amigo, não existe boa morte, cara. Fica quieto. Em vez de consolar, você está estragando tudo. Existe uma boa morte? Você conhece uma boa morte? Uma morte é morte. Ou então, eu sei o que você está passando. Você não sabe. Você nem imagina, porque cada um lida de um modo diferente. Então, usar a boca como fonte de bênção é saber que existem momentos que você fica quieto, é melhor. Né? Porque se você for falar alguma coisa, é gerar esse desconforto, como alguém que tira a roupa no dia frio, ou como alguém joga, se fosse no nosso contexto, é pôr mertiolate aqui, ao invés de vinagre, né? Sobre as feridas. Eu vou querer chegar lá trazendo uma palavra, uma canção de ânimo, não sei o quê. Isso é um momento de choro. É aquilo que a palavra do Senhor vai dizer: chorai com os que choram. Não é assim? Se alegrar com os que se alegram. Tem momento que você vai ter que obedecer o contexto. Tá bom? Pulando aí um pouquinho mais, capítulo 27, verso 9. Olha que contraste interessante, né? Ao invés de vinagre, ele diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no quê? No conselho cordial. Em saber aconselhar corretamente. Isso é semelhante ao hidratante. Porque o óleo aqui é sinônimo de hidratante, num contexto de tese. Nós vivemos aqui estamos passando agora, caiu essa chuvinha, ainda bem, mas nós estávamos hoje à tarde, não sei quanto a você, mas a mão seca, a pele seca, é algo terrível. Aí quando você passa algum creme, ou você passa um hidratante, ou você passa, sei lá, uma pomada, sei lá o que for, né? Minha mão descasca inteira com esse tempo seco. Aí você passa lá um remédio, não sei o que, puxa, é um alívio. É isso que ele está falando, esse óleo, esse perfume, assim é a palavra cordial, assim é o conselho cordial. Alguém que chega para você e vai trazer uma palavra que é uma palavra abençoadora, porque um conselho cordial é uma palavra boa que você está dando para alguém. Fulano, é pro seu bem, cara, escuta o que eu estou te falando. Um conselho cordial aqui.
cuidado com isso, ou faça aquilo, ou não faça isso. Isso é como um hidratante, algo que refrigera a nossa alma. Capítulo 30, verso 11. Capítulo 30, verso 11, aqui já nas palavras de Agur. Mais uma vez ele vai dizer sobre aquele princípio, né? Do honrar pai e mãe. Ele diz: daqueles que amaldiçoa seu pai e que não bendize a sua mãe. Então, o princípio bíblico é isso. Por isso que ele já tinha falado: não calunize o seu servo ou servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Ou seja, use a boca para abençoar e não para caluniar e nem amaldiçoar. E o último verso aí, dentro do padrão da mulher virtuosa, né, do rei Lemuel, você tem o verso 26 que diz que essa mulher, ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Então usa a boca para gerar sabedoria, para gerar instrução de bondade, para gerar posturas virtuosas na vida daqueles que te ouçam. Então, em linhas gerais, Provérbios também vai nos apresentar como orientação usar a nossa boca sempre como fonte de bênção. Seja no falar ou no ficar quieto. Se não for para edificar, fica quieto. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Concluindo então a aula 10, né, o tema 10 aí. Então, uma vida sábia para a glória de Deus é ciente da inclinação do mal e da luta contra o pecado. Estes sabem que o princípio da sabedoria está no fato de temer o Senhor. E por isso eles lutam contra os pecados da língua. Eles sabem que a nossa língua é perigosa, como Tiago já nos ensinou. Eles lutam para dominar o seu ímpeto e procuram proferir palavras que sejam boas para a edificação. Como nós lemos hoje na reunião de oração, né? Efésios capítulo 4, tanto o verso 25 quanto o verso 29. Como crentes em Cristo e desejosos de possuirmos uma vida que glorifique a Deus, precisamos ter um compromisso em todas as áreas, inclusive com o uso da nossa boca. E lembrando, né? Dizendo a verdade, revelando a nossa realidade em Cristo, ou seja, quem somos e a quem servimos, demonstrando domínio e moderação e buscando edificar os outros, fazendo da nossa boca fonte de vida. Que Deus, assim, nos ajude e nos abençoe. Amém? E que você possa glorificar a Deus fazendo um bom uso da sua boca e das palavras que saem dos seus lábios. Depois, com mais vagar, você que marcou aí todos os versos aí, tem outros ainda, né, irmãos? Nós tentamos pegar aí a grande maioria, tratando só de Provérbios. Se você sair para os outros livros sagrados, você vai ver instruções similares, né, apoiadas aqui nessas orientações, mas que reforça a responsabilidade de domesticarmos os nossos lábios.